Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo usinando quase nada. Galera, hoje eu vou mostrar para vocês o que é um micrômetro e como utilizá-lo numa forma adequada, tá? Aqui eu tenho 3 tipos de micrômetros, que na verdade são 4, tá? Aqui eu tenho 4 tipos de micrômetro. E aí eu vou explicar um pouco desses 4 tipos que são os mais comuns, mas tem um número muito grande, com uma variedade muito grande de micrômetros, tá? Então, vamos lá. Esse aqui e esse aqui são micrômetros de 2 contatos, 2 faces, tá? Esse aqui e esse são micrômetros de 3 contatos, ou 3 faces, só que esse aqui menorzinho, como vocês podem ver aqui, ele é um contato de 3 faces para medição de 5 pontas, 5 arestas de corte, tá? E esse aqui é um micrômetro de 3 contatos para medição de 3 arestas, tá? E aí, com base nesse, eu vou explicar as partes do micrômetro, vou falar os nomes de cada parte do micrômetro, e isso vai ser basicamente igual para todos, tá? Então, vamos lá. Vou começar por essa parte aqui, que parece um C. O nome dessa parte aqui é arco. Ela pode ser de ferro fundido ou de ferro forjado. O ferro forjado ele tem uma maior resistência e o ferro fundido ele tem uma menor deformidade por causa da temperatura, tá? Vamos seguir com essa parte aqui, que nesse caso aqui é preto. Pode ser de plástico, pode ser de madeira, dependendo do fabricante, dependendo do modelo do micrômetro. Isso aqui é um isolante térmico, justamente para você segurar o micrômetro para fazer essa medição. Ela tem dos dois lados, justamente para você segurar o micrômetro sem contato direto com o arco, para não alterar a medida, porque é um aparelho muito sensível, tá? Então qualquer mudança de temperatura influencia na medida. Então, quando os micrômetros eles são calibrados a uma temperatura de 20 graus. E o ideal é você, toda vez que for utilizar o micrômetro, você utilizar numa temperatura de 20 graus, tá? Então, já falamos do arco, falamos do isolante térmico. Agora vamos falar dessas duas partes aqui, que são os contatos, tá? Um é o contato fixo e o outro é o contato móvel. Móvel porque justamente ele se movimenta abrindo e fechando o espaço para você colocar a peça e possibilitar a medição. Esses aqui são os contatos. Essa haste aqui, ela é chamada de fuso, tá? O nome dela é fuso, que é justamente o que movimenta o contato móvel, aproximando ou afastando da peça. Essa parte móvel aqui seria a trava do parafuso micrométrico, tá? O parafuso micrométrico ele fica dentro da bainha ou cilindro, que é essa parte aqui, ele fica aqui dentro. O parafuso micrométrico, todos eles têm um comprimento total de 25 milímetros, tá? Então por isso que os micrômetros no mercado são de 0 a 25, 25, 50, 50, 75 e 75, 100 e assim por diante. Alguns modelos ele tem outras medidas, como por exemplo esse aqui, que é de 5 a 30, mas
o comprimento do parafuso micrométrico é justamente 25 milímetros, tá? Então por isso que esse é de 5 a 30 milímetros. Mas os micrômetros geralmente são comercializados em 0,25, esse aqui que é de 25,50, esse de 50,75 e assim sucessivamente a cada 25 milímetros, tá? Aqui dentro dessa parte aqui que movimenta, que tem essas gravações, isso aqui chama-se tambor, tá? Então é o tambor do micrômetro. Aqui dentro vai ter as partes do parafuso micrométrico, aí vai ter uma bucha interna junto com o parafuso de ajuste, para você fazer a calibração dele, o ajuste dele quando necessário. Essa parte aqui, ela é uma espécie de torquímetro para o micrômetro. Por quê? Porque quando você está girando e encosta na peça, se você forçar, ele vai alterar a medida e toda vez que você for medir, ele vai dar uma medida diferente. Então essa parte aqui serve como um torquímetro para quando encostar na peça, você gira ela e o tambor ele não gire, ele fique parado aonde deve ficar para medição. E serve como torquímetro por quê? Para ele sempre apertar a peça, pressionar a peça segurando com a mesma força, para não ter alterações de medida, tá? E ela tem basicamente dois tipos. Esse modelo aqui é um modelo de frição, que ele gira, porém ele não faz barulho. E esse modelo aqui é um modelo de catraca. Nesse caso aqui, do micrômetro de 0 a 25, a parte da catraca, ou da frição, ela é na ponta do micrômetro, tá? Nesse caso aqui, a parte da catraca ou frição fica no corpo, na ponta do tambor, tá? Então essa parte aqui, ela não é a catraca, mas a catraca desse modelo, ela tá aqui, ó o barulho. Então isso aqui é a catraca, desse modelo fica aqui, e nesse modelo aqui, de micrômetro, a catraca, que no caso não é catraca, é frição, ele tá na ponta, tá? Esse modelo aqui também é a mesma coisa e tá aqui na ponta, ó. Também é frição. Só que esse modelo aqui, a frição, ela fica quase no tambor completo. A frição, ela tanto tá nessa parte aqui, quanto essa parte aqui, tá? Basicamente, o micrômetro funciona dessa forma. E o que vai diferenciar uns e outros? No caso desses dois aqui, desse aqui e desse aqui, eles são micrômetros de 2 contatos. Então você pode verificar a medição através das partes de contato dele, ajustando com apenas 2 pontos de contatos. Então você consegue tanto medir o micrômetro, para comprimento, largura no caso, né, ó, tanto o comprimento quanto o diâmetro das peças, com 2 bases de contato. Então, essas 2 faces de contato aqui, você consegue verificar tanto o comprimento quanto o diâmetro.
Já os micrômetros com 3 faces de contato, que no caso é esses dois aqui, deixa eu só posicionar aqui melhor, que no caso é esse aqui e esse aqui do fundo, eles têm 3 pontos de contato, 2 fixos e um móvel. Eles servem para medir diâmetro. Geralmente são utilizados, para medir diâmetros de ferramentas. Então a ferramenta, nesse caso aqui, seria uma de 5 cortes, e nesse caso aqui seria uma ferramenta de 3 cortes. E qual seria a diferença entre um e outro? Se os dois têm 3 pontos de contato, é justamente o ângulo dos pontos de contato. Se vocês repararem, vão ver que esse ângulo aqui, ele é mais aberto do que esse ângulo aqui, ó. E aí, o que vai mudar de um para o outro, tá? Esses micrômetros foram especialmente construídos para a medição de ferramentas de corte que possuem um número ímpar de cortes, tá? Uma fresa de topo, macho, alargadores, etc. Os ângulos em V, que são esses aqui, os ângulos em V, que são essas duas faces fixas, para medição de ferramentas de 3 cortes, que é no caso esse micrômetro aqui, ela tem o ângulo de 60 graus, ou seja, essa aqui com essa aqui são 60 graus. Os micrômetros para medição de 5 arestas tem o ângulo de 108 graus, que é esse ângulo aqui. Além desses dois, eu não tenho aqui, mas tem para medição de 7 cortes, 7 arestas. E aí, no caso, esse ângulo aqui, a de 7 arestas, ela tem 28 graus, desculpa, ela tem 128 graus, 34 minutos e 17 segundos. Para medição de 7 arestas de corte. Além desses três tipos que eu estou mostrando para vocês, vou colocar aí na tela, tem outros tipos também, tá? Tem micrômetro de profundidade, micrômetro de arco profundo, micrômetro com discos nas hastes, que é para medição de engrenagem. Tem micrômetro para medição de rosca, micrômetro com contato em forma de V, que são esses dois aqui que eu estou apresentando para vocês. Micrômetro para medir parede de tubo. E aí tem micrômetro com contador mecânico, com digital eletrônico, micrômetro interno de 3 contatos, micrômetro interno tubular, micrômetro tipo paquímetro. Então tem inúmeros micrômetros. Eu só trouxe 3 modelos aqui, que era o que eu tenho aqui. Eu tenho mais micrômetros, só que são dos mesmos modelos, então não adianta trazer todos que eu tenho aqui, sendo que são iguais, tá? A diferença, por exemplo, desses dois aqui, eu trouxe porque é de 0 a 25 e 25 a 50. Esse aqui de 3 contatos para medição de 3 arestas de corte, eu só tenho, o menor que eu tenho é de 50 a 75. E para 5 arestas de corte, o menor que eu tenho é de 5 a 30 milímetros. No caso, para vocês fazerem as medições, as verificações das medidas, junto com os micrômetros, quando o micrômetro é novo,
esses calibradores aqui, tá? Nesse caso aqui eu trouxe dois que não estão bons, mas dá para vocês entenderem o que eu tô falando. Deixa eu só mudar a câmera aqui, aproximar. Ó, olha a precisão dele, mais ou menos 0 microns. Porém, a 20 graus Celsius. E a resolução dele é 25 milímetros. Então, se vocês pegarem, por exemplo, esse micrômetro aqui, que é de 0 a 25, lembrando que essa distância aqui, dessa face até essa outra face, tem que ter 25 milímetros, certo? Então, se vocês pegarem esse micrômetro aqui, e forem fazer as medições dele para verificar se ele está calibrado, posiciona, limpa muito bem as faces de contato, tanto do micrômetro quanto da peça a ser medida, posiciona ele e gira a catraca ou frição 3 vezes, tá? Girou a catraca ou frição 3 vezes, ele vai dar a medição para você. Nesse caso aqui, ó, tá vendo que o traço do zero, a marcação do zero não está exatamente na linha, ela está um pouquinho para baixo. Então, esse micrômetro aqui, ele precisa de fazer um ajuste. Como é feito esse ajuste? O ajuste é feito na bainha, tá? Através desse furo aqui, e você vai girar a bainha na posição que você precisa até o marcador do zero ficar alinhado igual tá agora, ó. Quando ficou alinhado, você zerou ele. No caso de 25 milímetros seria aqui, ó. Tá vendo? Na hora que alinhou o zero com o marcador, com a linha central, então ele está zerado. No caso de zero, do micrômetro de 0 a 25, existe essa possibilidade que vem com o próprio micrômetro. Tem a possibilidade de você fazer com blocos padrões, que no caso o bloco padrão tem uma medida específica, você vai selecionar entre 0 e 25 milímetros para poder fazer a medição. Ou você ainda pode fazer o ajuste dele, ele estando no zero. Então você vai fechar o micrômetro. Ó, 1, 2, 3. Fechou o micrômetro. Ó, tá vendo que o zero ele não tá exatamente na linha de referência? Então eu teria que vir aqui na bainha ou cilindro, pegar a chave do micrômetro que eu tô colocando aí na tela, é uma chave igual a essa, pegar a chave do micrômetro e girar a bainha dele. E aí você alinha a bainha com o zero que está aqui. No caso do de 25, do micrômetro de 25 a 50, aí você vai precisar do padrão que vem no próprio micrômetro, ou um bloco padrão que vocês tenham aí com vocês. Olha lá, esse aqui também precisa fazer o ajuste, tá vendo? Olha lá,
Esse aqui também precisa fazer o ajuste, ó, não tá batendo no zero. E aí tem esse modelo aqui, eu tenho aqui esse modelo, que é de 25 milímetros a 20 graus. Tenho esse modelo aqui, que é 50 milímetros. Ó, para vocês verem como tá bem velho os meus, tá? E eles são recobertos com essa parte de plástico pelo mesmo motivo que os micrômetros têm a parte de plástico no arco, que é justamente para a temperatura da mão não influenciar na medida, tá? No comprimento dele. Então, por isso que ao manusear esse tipo de ferramenta, pegue sempre pela parte plástica. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar um PDF com os modelos, partes e nomenclaturas dos micrômetros, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição, não esquece de acessar aí o PDF que está na descrição. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!